conversar um pouquinho sobre a obra do Platão. E o tema que eu escolhi para a gente dialogar, para a gente refletir, é a relação entre a alma e a polis, o conhecimento e a política na obra do Platão, né? Ou seja, a pergunta básica, a partir do tema, nós vamos privilegiar a leitura sobre a noção de alma e a relação que a alma tem dentro da polis a partir da República de Platão. Tá certo? Eu tenho dois objetivos nesta apresentação. Primeiro, analisar a relação entre a teoria do conhecimento e a política em Platão. Sabemos perfeitamente, todos nós já lemos, já conhecemos, já estudamos, que a relação entre a teoria do conhecimento e a política, elas são indissociáveis em Platão. Ou seja, o conhecimento está atrelado a uma determinada função também política em Platão. E isso, né, representa o que para a construção da noção, como que ele vai apresentar essa relação entre a alma e a polis, ou melhor, entre o conhecimento e a política. É exatamente a partir da noção de alma. O elemento unificador para que a gente possa fazer as abordagens é pensar como que Platão constrói uma cidade, né, em logos, ou seja, a partir de determinadas referências, ele parte de uma determinada realidade para projetar, para construir racionalmente. O que significa construir racionalmente? Significa construir passo a passo, pensando quais são as necessidades e quais são as possibilidades para se buscar uma cidade justa e feliz, que é o seu objetivo na República. A pergunta então é, por que Platão escreve a República? É óbvio que nós sabemos que há um contexto histórico de guerras, de decadência da cidade ateniense, e é nesta perspectiva da decadência da cidade ateniense que Platão vai construir uma cidade ideal, uma cidade modelar. Ou seja, não está expresso ali nos objetivos, mas uma das questões que eu quero enfatizar com vocês é que nós temos uma leitura excessivamente idealizada de Platão. Então eu quero também questionar e pensar um pouco sobre o que significa essa cidade ideal em Platão. Ou seja, se ele parte de um dado real, concreto, nós temos então, portanto, que pensar que há uma referência, e essa referência vai aparecer por contraste, por oposição, essa referência vai aparecer dentro da República. Agora, quando a gente vai falar de Platão, nós temos que pensar que existem vários Platões, né? Por quê? Nós temos uma obra extensa, mais de 30 diálogos, né? A estrutura, nós vamos comentar já já, a estrutura de Platão, ela é apresentada, o texto, né? A forma literária de Platão é pelo diálogo. E então, também nós temos que pensar que nesses mais de 30 diálogos, nós temos diálogos da juventude, diálogos da maturidade, uma perspectiva, uma influência muito maior de Sócrates nos diálogos da juventude, um distanciamento da perspectiva socrática nos diálogos da maturidade. Então nós temos que pensar qual Platão dentro da própria obra e qual Platão pelas interpretações que nós tivemos sobre Platão. Porque Platão é o filósofo mais discutido e mais lido. Porque desde o segundo que a gente cita todo tempo, e que na Idade Média vai ser tratado por um filósofo, que é Aristóteles, o que faz Aristóteles? Comenta, em parte, e dialoga com a obra de Platão. Então nós temos uma referência, ou para várias pessoas, né, vão detonar a obra de Platão, apontando uma série de equívocos e não sei o que, ou outros tentando resgatar, ou tentando demonstrar que aquela leitura talvez não seja a leitura mais adequada sobre a obra de Platão. Então o que nós temos que pensar? Cada leitura é a marca de um tempo. Então, se cada leitura é a marca de um tempo, eu tenho que tomar um certo cuidado, uma certa precaução, quando eu vou adentrar nos textos platônicos. E esta precaução, ela vem, por exemplo, vamos citar assim, no século I, né, os neopitagóricos eles vão tentar tornar a obra de Platão uma doutrina, né? Então, por isso que muitas vezes ela vai ter
um episódio, uma manifestação muito próxima de uma certa religiosidade. Na Idade Média, por exemplo, vários tentam dizer que Platão é precursor do cristianismo. Ou seja, não tem cabimento a gente pensar isso. Então, agora, repito, cada leitura é a leitura de um tempo. Se cada leitura é a leitura de um tempo, eu tenho que tomar todos os cuidados possíveis para que eu possa tentar entender qual Platão. O Platão do século XIX o Platão que é lido no século XIX, ele vai demonstrar, ele vai ser referenciado, ele vai ser utilizado como uma oposição muito mais radical do que aquela que o próprio Platão fez entre o sensível e as ideias. Por quê? É o período do racionalismo, e esse racionalismo, positivismo, cientificismo e outras coisas, vão apontar que a realidade é fruto meramente da inteligência, aí desprezando todas as outras coisas. Então nós temos que tomar um certo cuidado sobre que tipo de leitura nós fazemos da obra de Platão. É isso que tem que ser pensado e indagado, e essa é uma das formas, é uma das questões que eu quero discutir com vocês. A forma literária de Platão, quem aponta isso é o Breyer, na sua História da Filosofia. Ele destaca 3 aspectos, que às vezes aparecem em uns diálogos de forma mais evidente, e às vezes até há diálogos em que as 3 coisas acabam se sobrepondo. Quais seriam essas 3 formas? Uma que enfatiza o drama. O que significa isso? Demonstrar o lugar, descrever qual é a referência, quais são as circunstâncias nas quais ele está utilizando para contar a sua história, para desenvolver o diálogo. Então é o caso, por exemplo, do Protágoras. Nós vamos ter outros, que é a discussão, onde a dialética ela vai aos poucos se sobrepondo, melhor dizendo. Nós vamos trabalhar o conceito por si mesmo, que é o que vai acontecer, por exemplo, no banquete. O que vai acontecer no banquete? Começa descrevendo o simpósio, o jantar, e depois é a própria ideia que vale mais do que a própria descrição. E também temos a narrativa em sequência, onde a função do Platão é convencer. Nitidamente nós vamos perceber isso nos diálogos mais da maturidade, onde Platão está mais distante de Sócrates, e aí ele quer defender uma determinada ideia. É muito interessante quando a gente pega os diálogos e aí tem lá, falando, aí outro concordo plenamente. Que diálogo é esse que o cara apenas concorda plenamente? Então, é óbvio que daí o que tem? Um discurso, uma narrativa que quer convencer. A função de Platão é persuadir. Hora que chega um determinado momento que ele não consegue, quando chega um determinado momento que ele não consegue expressar isso de uma forma tão evidente, ele recorre ao quê? Ao mito. Ele recorre ao mito como um referencial, uma metáfora para tornar clara a ideia que ele está defendendo. É isso que vai acontecer, por exemplo, na alegoria da caverna. Ou seja, a teoria das ideias ela é bastante complexa, é bastante difícil compreendê-la. Apesar de todos os esqueminhas que nós temos e que nós conhecemos, todo mundo conhece e que vai aparecer aqui daqui a pouco, o que você tem? Você tem uma dificuldade na leitura do texto para poder entender o que significa os seres matemáticos, o que significa as ideias mesmos, e assim nós vamos tendo quando na narrativa percebe que ela não está clara, usa-se de um recurso, e o recurso é o mito. Não pensado então, enquanto as referências que o professor Pedro colocou anteriormente, mas pensado de uma outra forma, certo? Como recurso estilístico, para poder demonstrar uma opinião, para demonstrar um argumento. Entre os diálogos de Platão, como eu já comentei com vocês, nós temos da juventude à maturidade. Não vou ler nem comentar cada um deles pelo prazo que nós temos aqui, mas interessa pensar, uma ideia que já comentei. Os diálogos da juventude, marcadamente sob a influência de Sócrates. Diálogos da juventude que levarão a quê? Não vai ter conclusão. Porque se nós vamos recuperar o Sócrates, a maiêutica e o processo do impulso da reflexão é mais importante do que a conclusão da reflexão. Então, por isso que os diálogos da juventude eles são inconclusivos, eles são aporéticos. Já nos diálogos do período acadêmico, ou seja, quando a academia já está consolidada e fundada, e nos diálogos da maturidade, Platão demonstra o que quer. Ele constrói. Então é o caso, por exemplo, da República. Por quê? Ele quer construir uma cidade. Ele quer construir as referências para uma cidade justa e feliz. E ao fazer isso, ele tem o quê? Um objetivo. Então,
Toda a forma do diálogo, ela vai ser utilizada como um meio para poder defender uma determinada perspectiva. Bom, por que escreve a República? Então, é essa a nossa ênfase. O que ele pretende com a República? Primeiramente, construir uma cidade justa e feliz. Isso ele deixa bem claro. Vamos construir uma cidade justa e feliz. A nossa dúvida é: o que significa ser justo? Um filósofo vai perguntar o que pressupõe ser necessário para que uma pessoa possa ser feliz. Então, a cidade justa e feliz, ela é o objetivo de Platão. Não vamos esquecer, escrevendo exatamente em contraponto à realidade e à decadência ateniense. Ora, por que uma cidade surge? Ou como uma cidade surge? Para Platão, logo no início da República, ele diz que uma cidade surge das necessidades. Ou seja, quando nós tivermos pessoas diferentes, dessemelhantes, essas pessoas, elas se agrupam, elas se organizam, elas convivem num determinado espaço para que uma possa solucionar, ou na troca, por diversos caminhos, pelos meios racionais, nós vamos ter que satisfazer as nossas necessidades. Então, um planta, um luta, um administra, o outro ensina. Então nós vamos tendo funções diferentes dentro da cidade. E essas funções é que levam, então, portanto, por que eu vou viver junto com os outros? Eu vivo com os outros porque eu não sou autossuficiente. Eu preciso do outro. Então o outro é uma referência importante. Então a cidade não nasce por pura e simplesmente vou criar uma cidade, mas ela nasce pela referência da necessidade. Ora, a ordem da necessidade pode e muito interferir na nossa capacidade de pensar. Porque se o homem agir meramente pela necessidade ou exclusivamente pela necessidade, ele não necessariamente estará utilizando o seu intelecto, segundo Platão, em alguns diálogos futuros. Tá certo? Então, a questão da necessidade é um impulso, mas não necessariamente a única hipótese para o surgimento da cidade. Ou melhor, para satisfazer essas necessidades, só mesmo pelo instrumento da razão, o instrumento do logos, da reflexão. Então, se eu tenho um problema, o que eu tenho que pensar? Qual é a solução para este problema? Como eu vou solucioná-lo? Por isso, a cidade é a reunião de seres desiguais. Ninguém na cidade é igual ao outro. Isso vai dar uma série de questões, porque quando a gente fala em desiguais, nós não estamos fazendo uma leitura, como o século XIX vai fazer, que a desigualdade pressupõe um é melhor do que o outro. Somos desiguais porque somos diferentes, somos dessemelhantes. E é isso que torna a existência rica. Certo? É isso que torna a cidade procurando satisfazer as suas necessidades. Certo? Então, o fato de sermos desiguais garantirá aos homens que habitam a cidade a solidariedade e a busca da unidade, porque ninguém soluciona e ninguém resolve seus problemas sozinho. Portanto, o que significa ser justo? Essa construção de uma cidade justa e feliz. O que significa ser justo? Ser justo é cumprir bem a sua própria função. Quando cada um cumpre bem a sua função, a cidade será feliz. Então, é esta a perspectiva inicial da reflexão que Platão apresenta. Ou seja, ser justo, sou professor, então eu dou uma boa aula. Sou um motorista, então eu dirijo de uma forma adequada. Sou um sapateiro, faço um sapato que seja bom. Então eu tenho que procurar sempre o melhor. Por isso que a República é paradigmática, ela é modelar. Então ser justo é cumprir bem as suas funções. Agora, o que e como eu descubro a minha função? É essa pergunta que o Platão vai colocar mais adiante. Mas de qualquer forma, ele diz: se cada um cumpre bem a sua função, se cada um executa aquilo que os demais esperam que ele execute, porque não vamos esquecer, como que a cidade nasce? Nasce de seres que buscam satisfazer as suas necessidades. Se eu folgo e eu não cumpro o meu dever em relação aos demais, a cidade não será feliz, a cidade não será justa, porque uns estarão usufruindo de coisas que outros não estão. Por isso Platão diz: creio que a nossa cidade, se de fato foi bem fundada, nossa cidade em logos, a nossa cidade refletida, pensada, projetada, ela é totalmente boa.
E além de boa, ela é sábia, corajosa, temperante e justa. Certo? Ou seja, por que a cidade é sábia? Porque ela sabe, porque ela pode reconhecer quais são as funções e como atender a essas funções. Ela é fruto de uma reflexão. Ela é temperante, é a busca do equilíbrio, é a busca, afinal de contas, esta é uma das temáticas centrais, desde o período, como o professor Pedro colocou, a busca do equilíbrio, a busca da justa medida, é um dos pontos centrais de toda a filosofia grega, de todo o pensamento grego, se a gente quiser extrapolar o território da própria filosofia. Bom, como e por que a filosofia de Platão se relaciona com a política? Primeiramente, porque a gente sabe que a filosofia de Platão, ela se marca pela diferença com o político. O filósofo se diferencia do político. E se diferencia do político por quê? Porque o político pode produzir um determinado discurso e não necessariamente solucionar o problema. O sofista, o orador, é óbvio que na oratória existe um recurso lógico, mas a questão é qual é a finalidade desse recurso lógico, qual é a finalidade do discurso que eu estou proferindo, o que eu estou querendo com aquilo que eu digo e com aquilo que eu explicito. Para o filósofo, ele também faz discurso, ele também fala, só que ele fala problematizando. E ele fala problematizando e indagando, inquirindo. Por isso que o filósofo deve fugir do aqui, do imediato, né? Ou seja, se o político ele não consegue fugir do imediato, porque ele está pensando exatamente na sobrevivência eleitoral, ele está pensando em diversas perspectivas. O que vai diferenciar o filósofo? Ele não precisa estar neste embate. Não é este embate, porque se for, ele estará diminuindo a sua própria função. Ele estará atrelado a determinados interesses que é próprio da vida política. Ou seja, quando vocês forem se reunir daqui a pouco para discutir a questão do concurso ou outras noções, saber se vão embora às 4 da tarde ou 5 da tarde, vai haver uma dissensão, é inevitável. E o que vai acontecer? Vai sobressair aquele que conseguir reunir maiores argumentos, ou pelo menos ser percebido como dono dos melhores argumentos. Ora, o filósofo ele não tem que entrar necessariamente nesse jogo. É aí que está, inclusive, a crítica aos sofistas. Tá certo? Porque afinal de contas é aquele que não necessariamente expressa uma realidade que tem posse, uma ideia que é dele, mas que expressa aquilo que as pessoas querem ouvir. Então o filósofo ele se distingue, ele está dentro do jogo político, mas ele se distingue das estratégias da política. Agora, a filosofia, como nós já dissemos, ela é filha da polis, ou seja, a filosofia nasce a partir do discurso racional que é necessário para o embate com os outros que são cidadãos, né? Então, por essa referência, não dá para desvincular em Platão a filosofia, o pressuposto do conhecimento, a busca de uma cidade justa que o filósofo vai construir, não dá para desvincular das estratégias e das formas de governo, das estratégias para que eu possa efetivamente atingir o objetivo, que é a cidade justa e feliz. Ora, como que eu vou chegar a esse conhecimento? Como que eu vou chegar a essa referência de uma cidade justa e feliz? Para Platão, nós temos uma relação, já citada, que é a relação entre a alma. Por que a alma é a chave? Porque para Platão, eu tenho que conhecer a minha alma, as partes que compõem a alma, porque as partes da alma correspondem às partes da própria cidade. Não há desvinculação entre o indivíduo e a polis. Não é possível pensar em Platão um indivíduo feliz e uma polis infeliz. É isso que para nós, seres contemporâneos, é muito difícil entender. Porque nós temos uma cisão que é exatamente assim. Quando eu penso minha vida feliz, é que eu penso minha vida fechada na minha casa, um mundo que exploda e tentando achar uma solução, né? Ora, na perspectiva platônica, isso é impossível. Por quê? Se a cidade está em desequilíbrio, se a cidade não está em harmonia, é sinal de que a minha alma também não está em harmonia. E aí eu vou ser um indivíduo feliz. E por ser um indivíduo feliz, o que significa? Não cumprir bem a minha função. Então eu vou ser um mau professor, eu vou ser um mau motorista de ônibus, eu vou ser um mau sapateiro, eu vou ser um mau médico.
né? Ou seja, por quê? Porque eu não estou satisfeito, porque eu não consegui descobrir o que eu sou, porque eu não cumpro o meu dever em relação aos demais. Portanto, eu tenho que conhecer as partes da alma e as funções que cada um tem a desempenhar dentro da polis, dentro da cidade. A dificuldade a pergunta que se faz, melhor dizendo, como conhecer a própria função? Como descobrir o que eu devo fazer dentro desse universo, dentro dessa cidade? Antes de responder isso, nós temos que reconhecer pelo menos 3 grandes influências na teoria de Platão. E essas influências, elas são fundamentais, porque afinal de contas, às vezes os manuais, reduzem e colocam sempre como opostas essas influências, e como que Platão consegue trabalhar dentro delas, ou inclusive apresentar algumas incongruências que podem ser discutidas a partir da obra de Platão. E as influências são, primeiramente, de Parmênides, ou seja, quando o fragmento mais conhecido, ser é ou não ser não é, o que está na base? O que está na base de Parmênides e que vai ser importante para Platão? O princípio da permanência. Ou seja, para Platão, uma realidade é superior, uma forma de conhecimento é superior porque ela é a mesma e que se mantém inalterada. Aquilo que se mantém inalterado, aquilo que não é suscetível a determinadas variações, significa que eu tenho uma realidade superior. Então, é esta a noção, inclusive, que vai estar lá na teoria das ideias. Quando as pessoas falam, existe um mundo das ideias perfeito e um outro imperfeito. Não, Platão não diz que não exista o mundo do sensível. Ele diz apenas que ele tem menos realidade, menos conhecimento. Por quê? Porque é um mundo variável a partir da minha sensação. Então, a minha sensação é o que mais facilmente me trai, segundo Platão. Agora, o que é fruto da minha reflexão, da minha busca e do que permanece, as noções que eu consigo identificar como permanência, possuem em si uma realidade superior para Platão. Então, essa é a primeira influência, e que vai marcar profundamente a teoria do conhecimento. Na teoria política, nós vamos ter a influência do Heráclito. Heráclito que diz que tudo flui, tudo está em movimento. Nós não podemos tomar banho 2 vezes no mesmo rio, é isso? Ora, o que Platão diz? A política, essa forma de cidade perfeita que ele está construindo em logos, ou seja, não é algo vivenciado, não é algo histórico. O que ele está dizendo? Mesmo essa cidade, organizada sobre os mais rigorosos critérios da busca da justiça, da busca do equilíbrio, da busca da justa medida, mesmo essa cidade, ela tende a errar. Porque tudo que nasce tende a degenerar-se. E os homens copiam mais facilmente os vícios do que as virtudes. Então, não tem como, não há como, parece que nenhum político consegue conter o tempo e nenhum político consegue conter as transformações que o próprio exercício político tem. Então, por isso, nós temos possibilidade de pensar uma coisa, que é a permanência em relação ao conhecimento, e a outra é como que, diante do que é permanente, nós temos a vivência prática, que é a relação da filosofia com a política. Na política nós temos o movimento e a decadência. Então, essa é uma segunda influência que vai aparecer nitidamente quando a gente explicar um pouco mais nitidamente as formas de governo na cidade platônica. E por fim, a influência de Pitágoras. Obviamente que o por fim aí não significa uma ordem hierárquica, mas apenas para a gente entender as três grandes influências. Por que Pitágoras? Exatamente porque Platão recupera de Pitágoras, que é, segundo os estudiosos, aquele que introduz na Grécia a noção de que a alma pré-existe. Se a alma pré-existe, se a alma é indestrutível, como vai depois dizer Platão, o que isso significa? Significa que a alma tem os conhecimentos. E é exatamente pela alma ter os conhecimentos que ele vai desenvolver uma outra teoria, que é a noção de participação. O que significa a noção de participação? Se todas as almas têm todos os conhecimentos, significa que a nossa alma, nós somos seres desiguais e dessemelhantes, mas a nossa alma tem os conhecimentos idênticos. O que vai mudar? Vai mudar o quanto eu participo de uma ideia.
Ou seja, a maneira como cada um de nós se comporta em relação à vida, em relação às nossas práticas, em relação a diversas coisas, eu posso me colocar em análise, eu posso fazer análises comparativas. Por exemplo, eu posso dizer que fulano, facilmente eu sou capaz de reconhecer que uma determinada pessoa é mais justa do que eu. Da mesma forma que eu posso reconhecer que outra pessoa é menos justa do que eu. E não por vaidade, simplesmente por um exercício analítico. Tá certo? O que isso significa? O que isso representa dentro dessa noção de participação? Representa exatamente que, quando eu digo que alguém é mais justo do que eu, é porque ele participa mais da noção de justiça do que eu. E o que me faz participante maior ou menor da noção de justiça? Exatamente, é o caminho, é a prática, é a ascese, é a reflexão que eu vou desenvolver. Da mesma forma que existem pessoas mais hábeis em determinadas coisas do que outras, tá certo? Ou seja, então tem alguém que cozinha melhor do que eu, com certeza, tá certo? O que isso significa? Significa que dentro das ideias, estou dizendo que existe o cozinheiro perfeito, que eu quero combater essa noção, mas dentro das ideias, por exemplo, de junção de elementos, de porção, de unidade, de multiplicidade, de ponto e barari barará, ou seja, há um raciocínio no ato de cozinhar. Obviamente que nós não explicitamos, nós não teorizamos sobre o ato de cozinhar, tá certo? Da mesma forma, alguém que fala bem é porque tem alguns domínios sobre o que fala, e há outros que não. O que isso significa? Significa ter um conhecimento, significa ter uma reflexão e participar de algumas noções que estão dentro da alma. Então é isso que marca as diferenças entre as pessoas. Agora, em termos potenciais, vamos dizer assim, nós podemos dizer que na alma existem e estão todos os conhecimentos. E isso é uma herança pitagórica. Tá? Isso é uma herança do Pitágoras. Bom, o que é a alma para Platão, então? Como eu já disse, o tema da alma é algo que nos instiga até hoje. Todas as vezes que nós falamos em alma, nem sempre nós conseguimos ter total clareza do que nós definimos como sendo a alma. Mas de qualquer forma, nós não podemos esquecer que esse tema da alma vai aparecer em diversos diálogos de Platão. No Fédon, por exemplo, ele vai quando Sócrates está esperando a sua execução, vai discutir sobre a alma, e ali é uma forma não só de discutir sobre a alma, mas qual é o papel da filosofia. No Fédon, nas leis, na República e no Timeu. O Timeu talvez seja a obra que Platão mais se dedica a explicitar, e é um dos diálogos mais difíceis de Platão sobre o que é a noção de alma. Para nós aqui interessa pensar a alma dentro da República, pelas relações que eu estou propondo nessa nossa conversa. A alma, a psique, para Platão, ela é o fundamento de todo o conhecimento humano. Conhecimentos teóricos e conhecimentos práticos. É a causa do movimento e da ordenação. É a junção da necessidade, do intelecto, e essa junção ela vai ordenar a nossa capacidade de compreender a realidade, compreender o próprio mundo, compreender a nós mesmos. Ou seja, a alma em Platão, ela é imortal e indestrutível. E por ser imortal e indestrutível, ela também tem movimento, por isso que ela está atualizando-se. Ela vai necessariamente. Então, se eu tenho as ideias pré-existentes, o que faz com que eu explicite essas ideias? É exatamente a ideia do movimento. É a ideia da temporalidade que me faz pensar mais e pensar melhor. Então, por isso, toda alma tem uma ousia, toda alma tem uma essência, segundo o Platão. Ora, quais são as três partes? Então, se a alma tem uma essência, Platão vai dizer na República que a alma tem três partes. Quais são essas três partes? Então, portanto, a alma que tudo ordena, que é a fonte dos conhecimentos teóricos e práticos, a alma tem três partes. Uma primeira parte é a parte logística. Quando eu estou falando de uma primeira parte, não significa, vou repetir, não se trata aqui de uma hierarquia, trata de pensar que existem três partes da alma e elas não estão necessariamente divididas por igual. Em cada um vai ter uma parte da alma que vai sobressair e isso vai marcar as nossas diferenças. Mas quais são as três partes que estão em todos? Às vezes mais, às vezes menos, cada uma dessas partes. A primeira é a parte logística.
A parte logística é a parte que é responsável pela nossa capacidade de refletir. É a nossa parte pensante. É a nossa parte que leva à construção do raciocínio e à produção do conhecimento. Porque para Platão, conhecer é relembrar, já que os conhecimentos estão todos na alma. Por isso, a teoria da reminiscência. Então, todos os homens têm a parte logística, têm a parte pensante. Existe uma segunda parte, a parte timocrática, né? Timós, exatamente coragem. É a parte que nós manifestamos a nossa ira, a nossa força e somos vigilantes, porque nós estamos desconfiados ou esperando um ataque por qualquer motivo. Então é a parte que nós nos mostramos valentes, é a parte que nós nos mostramos senhores de uma determinada situação. Existe uma terceira parte da alma, que é a parte epitimética. A parte epitimética é a parte dos desejos, é a parte dos apetites, é a parte que concentra as nossas irracionalidades. Por quê? Segundo Platão, o desejo ele vai ser um dado que vai marcar a minha escolha mais imediata. Então, antes de chegar aqui, eu estabeleço um determinado juízo, e esse meu juízo não é fruto de uma reflexão, é fruto de uma sensação. E é essa parte então que está falando antes mesmo da minha reflexão. É óbvio que uma coisa, as três partes elas não são desvinculadas, né? Temos que pensar isso e insistir nesse aspecto. Mas só para entender que existem essas três partes. E nessas três partes o Platão chega a dizer assim: se nós colocássemos essas três partes no corpo, nós diríamos que a parte logística é a cabeça, a parte timocrática é o coração e a parte epitimética é a partir do ventre, né? Ou seja, para Platão é a parte onde habitam os nossos apetites e os nossos desejos mais facilmente percebidos, a fome e outras coisas que a gente tem como aspecto dessa realidade. Ora, se temos três partes da alma, como que eu vou reconhecer? Que era essa a pergunta. Como que eu vou reconhecer a minha função? Porque para cada parte da alma vai ter uma função na cidade. Antes de chegarmos lá, temos que pensar no seguinte: se as três partes da alma estão em mim, eu não posso, por exemplo, ser um cara, poxa vida, eu penso tudo, só raciocínio, eu sou o pensante, mas eu, por exemplo, não sou capaz de experimentar, por exemplo, uma paixão. Obviamente isso pode gerar um determinado desequilíbrio. Não, tudo eu penso. Ou então eu sou um covarde. Eu sou o cara que mais pensa lá na escola, mas eu sou o covarde por princípio, né? Qual é o meu equilíbrio nesse aspecto? Não tem. Então isso vai me tornar um ser bastante fragilizado. Da mesma forma que alguém que acha que com o braço resolve tudo, ele resolve parte das coisas, mas ele não resolve tudo, porque uma hora pode ter alguém com mais astúcia que coloca para ele uma determinada situação e que ele cai, prepara para ele o quê? Uma armadilha. E da mesma forma, alguém que, vou só curtir a vida e não vou pensar, às vezes pode meter os pés pelas mãos. Então, segundo Platão, nós temos essas três partes da alma. E nós temos que pensar como harmonizá-las. Repito, harmonizá-las não é dizer que que as três partes vão se manifestar por igual, porque isso não vai acontecer. Nós vamos ter então partes diferenciadas. Então, ele vai dizer que se essas três partes da alma existem em todos, nós vamos também pensar as características disso para a cidade. E ele diz, né, não é forçoso que concordemos. A epitimética pede água, né? Não é forçoso que concordemos que em cada um de nós estão presentes as mesmas partes e caracteres na cidade? Ou seja, compreendemos graças a uma parte, a logística. Por outro, irritamos-nos por outro dos que temos em nós, a parte timocrática. E desejamos por um terceiro, que é a parte epitimética. Então, segundo Platão, essas três partes existem, essas três partes estão em todos os homens. Ora, qual vai ser então a função e a relação entre a alma e a polis? Segundo Platão, a parte logística pressupõe então a reflexão. Qual vai ser a função dessa pessoa na polis? O que significa essas três partes dentro da polis? A parte que é fruto da reflexão, a função vai ser administrar. E vai ser administrar por quê? Porque vai ser capaz de bem pensar o que é o melhor.
Ou seja, eu não vou estar observando apenas a partir de um dado muito particular. Porque essa particularidade é que vai inclusive interferir na capacidade dessa cidade viver bem. Tá certo? Ou seja, vamos só para pegar um exemplo. Eu sou um professor, suponha que eu esteja na administração, vou fazer tudo aos professores. Ora, fazer tudo aos professores é proporcionar o desequilíbrio. Porque além dos professores existem vários e vários outros interesses que precisam ser harmonizados dentro dessa cidade. Então a função do administrador, do bom administrador na teoria platônica, não é pensar a partir dos seus próprios referenciais, mas pensar a partir de uma noção que é a noção do bem comum. Então como que nós vamos estabelecer essa noção do bem comum? Agora, a segunda parte da alma, que é a timocrática. Ora, não posso todo mundo nessa cidade ser administrador. Tem que ter aqueles que vão nos defender. Tem que ter aqueles que vão ser capazes de arriscar a sua própria vida. Para quê? Para garantir a existência e a organização dessa cidade. Da mesma forma, existe a parte epitimética. Não dá para todo mundo ser guerreiro ou para todo mundo ser o filósofo rei, que é uma das formulações que Platão vai mostrar para o administrador. Nós temos que ter pessoas produzindo. E pessoas produzindo significa que elas manifestam um determinado amor ao lucro. E que significa o amor ao lucro? É a demonstração de um resultado imediato. Ou seja, vou recorrer ao exemplo sempre, o sapateiro, ele está feliz porque ele fez o sapato. Ou seja, ele não está pensando quando ele está lá simplesmente fazendo o sapato, ele não está pensando numa estratégia maior de que como esse sapato vai alterar a realidade do mundo e a justiça que possa existir no mundo. Não, ele sabe que a sua função é fazer bem um sapato que não machuque o pé de quem vai usar. Então, para isso, obviamente, ele pode inclusive pensar como que ele vai tratar o couro, como que ele vai usar o couro, como que ele vai estabelecer a forma e várias outras coisas no processo da produção do sapato. Tá certo? Agora, no quesito daquele que vai administrar, ele tem que ter mais variáveis, por isso ele tem que pensar mais. Tá certo? Então, para cada uma dessas três partes da alma, existem funções. E existem, segundo Platão, aptidões. E essas aptidões é que eu tenho que descobrir. Então, se eu não pensar sobre a minha própria alma, eu vou ser um indivíduo infeliz. Por quê? Se a parte da alma que me domina é a parte timocrática e eu escolho como função ser um administrador, o que isso vai acontecer? Eu vou ser um mau administrador. Se o que mais me manifesta interesse é ganhar dinheiro, é produzir de uma forma imediata, eu provavelmente então não vou ser jamais um policial. Se Platão estivesse analisando a nossa sociedade hoje, ele diria exatamente algo parecido com o que nós vamos forçosamente construir um exemplo, que é o seguinte: você imagine porque segundo Platão a alma cobra, a alma manifesta, só que quando a cidade está em desequilíbrio, as pessoas começam a procurar aquilo que mais lhe interessa, ou aquilo que é mais valorizado, que nós vamos ver daqui a pouco. Por exemplo, a nossa sociedade é valorizado ganhar dinheiro. Então você imagina um filho de um grande executivo que ele decide, mas a parte democrática estivesse forte nele. Ele seria um bom policial. E aí, o pai vai permitir? Jamais. Um bom guerreiro? Não vai. Da mesma forma, às vezes, não estou querendo fazer nenhuma crítica, nem dizendo que seja assim, mas vamos pensar o seguinte: vários policiais vão ser policiais porque, afinal de contas, ele não tem outra opção. E se a parte que mais lhe conta é ganhar dinheiro e não a busca da coragem, ele vai facilmente ser corrompido. É evidente, porque para ele o que conta? Ganhar o dinheiro. Já aquele que está fazendo a sua função, cumprindo a sua função, e a minha função é defender bem a cidade, eu não vou me corromper, eu vou exatamente manter. Então, a busca, o que Platão está propondo é a busca de uma determinada harmonia, a busca de um determinado equilíbrio dentro das partes da cidade, que são reflexo das partes da alma. Então, como que eu vou conhecer e descobrir qual é a parte da alma e qual vai ser a minha função dentro da cidade? Ora, já comentamos que é esse processo de descoberta de qual é a parte da minha alma que vai depender a felicidade da cidade e a minha felicidade. Como? Se eu cumprir bem a minha missão. Cumprir bem a missão é o elemento central para que todos possam ser felizes. Então, como que eu descubro?
através de um processo de educação. É isso que ele fala lá um pouco antes da alegoria da caverna. E depois da alegoria da caverna ele vai falar, quando o homem está saindo e que tem os degraus, o que significa? Né? São as partes da educação. Então ele fala, como que se começa a educação? Pela ginástica, né? Domínio do corpo. Pela música, domínio da alma. Então a música tem ritmo, né? A música mais pesada, mais heavy metal, ela tem... Eu não posso simplesmente chegar lá e bater bumbo de qualquer forma. Por que criança não faz música? Porque, obviamente, ela bate bumbo, ela faz barulho, e não música. Então, a música pressupõe o quê? Uma ordenação, uma disciplina. E a educação tem esta função. Então, todos os cidadãos, dentro da teoria de Platão, têm acesso à educação e sabe que não vai abandonar aquele processo de educação por preguiça. Porque se ele abandonar por preguiça, será a sua própria infelicidade e a infelicidade dos demais. Então há um senso, há um dever ético extremamente grande nessa atividade de pensar o que eu vou ser. Então, é óbvio que nem todos vão ficar nesse processo de educação por toda a vida. O filósofo, como vocês sabem, leram, só vai ser possível ser filósofo na velhice. Impossível ser filósofo na juventude. Né? Por quê? Porque efetivamente ele estará envolvido na construção de referenciais, de reflexões muito mais profundas do que exige, por exemplo, aquele que vai fazer o sapato. Tá certo? Então, eu não preciso, ou então o guerreiro precisa mais do que o que vai ser o artesão. Porque afinal de contas, eu não posso dar uma arma para o cara, que o cara vai sair, me irritou, eu dou um tiro. Óbvio que não. Ele tem que ter determinados domínios que não são necessariamente esperados ou que não são necessariamente importantes para aquele que vai fazer uma função uma função que a cidade não dependa tanto dele. Tá certo? Então, só para a gente poder entender que esse processo de educação, né, de que forma? Pela reflexão, a reflexão deve me levar à descoberta das hipóteses. O que eu posso fazer da minha vida? Como que eu vou fazer e como que eu vou construir? E qual é a minha contribuição para essa vivência na cidade, para uma cidade justa e feliz? E aí, o que diz Platão? As ciências, né, pensando ciências aqui como saberes, como conhecimentos, elas nos forçam. Então, repito lá, começa pela ginástica, a música, depois a aritmética, a álgebra, depois, até chegar à dialética. Então, cada uma dessas formas de conhecimento, cada uma dessas ciências, melhor dizendo, ela vai fazer com que nós estabeleçamos hipóteses e cheguemos a uma descoberta pelo pensamento. Ou seja, se eu chego pelo pensamento a descoberta de qual é a minha função, não é porque houve um milagre, certo? Não é assim, Deus me apareceu em sonho e mandou que eu dissesse essas palavras. Não, não é nada disso. É exatamente a habilidade naquilo que eu vou procurar refletir, pensar. E refletir é criticar, refletir é indagar sobre as premissas e não simplesmente, estou refletindo, poxa vida. Essa reflexão a gente sabe perfeitamente onde ela vai dar. Então a gente tem que ter essa habilidade que aí as ciências, os conhecimentos, eles nos forçam necessariamente a essa descoberta que o Platão quer mostrar. E aí, só para a gente, falei que ia aparecer a teoria das ideias, eu quero chamar a atenção para essa teoria das ideias, que todo mundo conhece, a divisão entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Eu quero chamar a atenção porque, afinal de contas, nós temos que pensar que esse jogo entre mundo sensível e inteligível, diversos manuais escolares vão dizer: o mundo perfeito é o mundo das ideias, o mundo imperfeito é o mundo sensível. O que eu quero discutir com vocês para a gente começar a questionar um pouco essa visão extremamente idealizada de Platão? Uma das coisas, não sei se vocês conseguem ver, que há um sinal de menos e um sinal de mais. Bem pequenininhos ali, é um esforço, é um exame oftalmológico, né? O que indica isso? Indica, e eles estão na mesma linha do que eu coloquei, o ser. Significa simplesmente que para Platão, o mundo sensível, ele não é necessariamente falso, ele apenas tem menos realidade. Ele é um conhecimento menor do que é o ser, do que aquilo que vai ser o mundo das ideias. Tá certo? Ou seja, colocando de uma forma mais clara para a gente pensar um pouco. O exemplo que eu até dei semana passada. Imaginem vocês que tivessem recebido, quando se inscreveram para o curso, uma fotografia dizendo: esse é o professor que vai dar aula tal dia. Você conhece.
Você viu, você tem lá uma imagem, aquela fotografia, ela é uma determinada imagem. Conhece ou não conhece? Conhece. Só que conhece menos do que quando chega e vê pessoalmente. Né? Daí quando eu chego aqui, fala, é mais alto, é mais baixo, é mais gordo, é mais bonito, é mais feio, é mais chato, sei lá o quê. Várias outras coisas, o que houve? Uma ampliação do conhecimento do ser. Tá certo? Ora, o que nós poderíamos dizer? Que aquele primeiro conhecimento, a fotografia, era um conhecimento por imagem. O que eu tenho agora? Um conhecimento por objeto. Ó, como que eu vou dar o salto agora para chegar ao mundo das ideias? Que é a parte mais difícil. Então, não significa que então existe um professor José Alves lá no mundo das ideias perfeito? Não, não existe. O que vai? Mas existe uma humanidade, uma humanidade da qual eu faço parte. Então, é muito difícil atingir o mundo das ideias, porque o mundo das ideias não pode ter nenhuma forma de aproximação com as imagens ou com as experiências sensíveis. Porque enquanto eu estiver ligado às experiências sensíveis, é porque eu ainda estou no sensível. Por isso que o primeiro passo, quando a gente entra no mundo do inteligível, são os seres matemáticos, os objetos matemáticos. Por quê? A matemática é fruto de uma abstração. O raciocínio matemático é difícil. E ele só surge mediante muita tentativa de refletir sobre ele. Só que ainda não é o conhecimento perfeito. Por quê? Cada vez que eu vou medir o ângulo de uma pirâmide, eu estabeleço exatamente a imagem, uma pirâmide. Então todo mundo já viu uma imagem de uma pirâmide. Eu estou procurando o quê? Uma referência do que é a pirâmide no meu mundo sensível. É um conhecimento, portanto, quando o professor de matemática transforma tudo aquilo em uma equação que a gente não entende bem, é porque ele está lidando com uma habilidade, com um raciocínio, com uma formulação que requer muito mais reflexão do que simplesmente falar assim, a pirâmide, tá certo? Então, o que existe no mundo das ideias? E aí nós temos que abandonar também aquela noção de que no mundo das ideias existe, repito, então, tem uma cadeira, a cadeira do mundo sensível, essa cadeira imperfeita que vocês estão sentados, mas existe uma cadeira perfeita no mundo das ideias. Isso não existe. Isso não tem cabimento falar isso dentro da teoria de Platão. Isso é uma vulgarização da teoria platônica. Tá certo? O que existe lá na teoria de Platão? Existem ideias como, por exemplo, temporalidade, espacialidade, unidade, multiplicidade, movimento. Isso sim são ideias. E o que eu tenho? Quando eu participo dessas ideias, eu posso dizer a cadeira é desproporcional, é por isso que ela me incomoda. Ou seja, o que você está fazendo? Uma dedução da noção das ideias que você conhece. Então, quando você conhece formas perfeitas, e que na alma estão as formas perfeitas, você vai poder julgar e dizer que a cadeira não é legal, que a cadeira não é confortável. Tá certo? Fala, poxa, mas aí o consensível eu já sabia. Ora, o consensível você sabe, mas você sabe exatamente porque você está usando, mesmo sem saber, determinadas referências que na lógica platônica estão na nossa alma. Um outro exemplo que eu citei na semana passada e que eu vou comentar com vocês é o seguinte. Um agricultor, ele é capaz de olhar para a sua plantação, né, um monte de pé de alface, e falar assim, esses alfaces precisam ser colhidos amanhã. O que está na base dele? Uma experiência, né, várias coisas. E o que está? Ele é capaz de pensar a temporalidade. Se eu não colher amanhã, eu vou perder. Ou seja, ele tem uma série de ideias extremamente abstratas, segundo essa lógica platônica, repito, que ele está usando para fazer um juízo, uma inferência imediata. Então, às vezes, quando a gente faz essa teoria das ideias, muito sensível, muito inteligível, inclusive nós desprezamos. Quem faz trabalho manual não pensa. Não significa apenas que ele tem uma referência diferenciada. Tá certo? Mas todos têm. Então, aí a experiência, ou seja, o que eu estou chamando de ciência? A ciência do lavrador é ir para a terra e trabalhar a terra. É um conhecimento, por exemplo, que eu não tenho. Tá certo? Agora, eu uso a mesma referência dele, por exemplo, de espacialidade ou de temporalidade, quando, por exemplo, eu pego o carro e calculo quanto tempo eu vou chegar à Serra Negra. Né? O que nos aproxima? Nos aproxima pensar a temporalidade, calcular o tempo e pensar outras coisas. Certo? Então, nós temos que abandonar um pouco essa visão extremamente idealizada sobre o que é o mundo das ideias em Platão. Não significa, repito, né, se puder deixar alguma contribuição ou alguma reflexão aqui, não significa, portanto, que sejam mundos opostos, mas significa que há um mundo com menos conhecimento sobre o ser. E menos conhecimento sobre o ser
por causa daquela influência de Parmênides. O ser que não se altera, o ser que tem a permanência, ele é superior dentro da teoria de Platão. Tá certo? Então, só para a gente pensar que nós temos que indagar um pouco diferentemente o que tem sido feito e explicitado sobre a teoria das ideias em Platão. Bom, indo adiante, é o que eu acabei de comentar com vocês. Há uma excessiva abordagem de oposição entre o sensível e o inteligível em Platão. E isso é marcado, basicamente, dentre outras coisas, pelas visões religiosas. Pelas visões religiosas que se apropriaram de uma reflexão platônica e que vão levar ao desprezo pelo corpóreo. Isso não significa dizer, quando eu estou comentando essas coisas com vocês, não estou dizendo que não exista mundo das ideias em Platão, mas estou dizendo apenas que ele não é tão idealizado quanto as pessoas querem demonstrar. Certo? Diversos intérpretes têm feito assim. Então não se trata da oposição entre o verdadeiro e o falso, mas entre o maior e o menor conhecimento do ser. O maior e o menor conhecimento ontológico. Porque nós falamos, isso é uma sala de aula, isso é uma conferência, isso é um microfone. A pergunta do ser é o que é o é. O que é o elemento central, o que é o ser. É isso que é extremamente abstrato e extremamente difícil de ser explicitado e comentado. Então, para se obter o conhecimento é pela reflexão, né? Então, pela reflexão eu sou capaz de atingir o mundo das ideias. Não todos, porque nós vamos, na noção de participação, só para registrar mais uma coisa, antes que eu me esqueça, nós participamos da menor parte possível. Se nós tivéssemos essa participação tão grande, nós seríamos seres diferenciados aí. Então nós temos de fato, até mesmo pela questão do corpo e da alma, dessa dualidade, nós vamos ter uma participação ínfima, mas temos uma participação da alma. Ou seja, o mundo das ideias é praticamente inacessível na sua plenitude. Então também não vamos achar assim, fulano é o cérebro. Não. Tem coisas e coisas, segundo Platão, por isso que facilmente nós nos equivocamos. Porque senão, então basta todo mundo pensar e tudo será resolvido. Nós sabemos perfeitamente que nós temos uma alma tripartite, que nós temos um corpo, que nós temos uma série de coisas que dificultam o quê? Dificultam essa apreensão do que seja o mundo das ideias. Então, relacionando o conhecimento com a polis. Segundo Platão, quando eu penso quais são as partes da alma, quando eu entro naquela escala de que eu vou abandonando o mundo sensível, o mundo baseado nas imagens, e eu vou gradativamente pensando e refletindo mais, eu sou capaz de reconhecer a minha função. E eu reconheço a minha função porque, afinal de contas, conhecer para Platão, como eu já disse para vocês, conhecer é relembrar, porque os conhecimentos já estão na alma. Todos os conhecimentos estão na alma. Então, portanto, a teoria da reminiscência entra neste aspecto da obra de Platão. Então, eu tenho que refletir para quê? Para atingir cada vez mais noções, participar cada vez mais das ideias que Platão apresenta. Então, o homem é um ser duplo, como nós já comentamos, corpo e alma. A noção de participação que faz com que eu recupere os conhecimentos dentro da alma, e para pensar que a alma é uma ordenação, ou seja, mesmo a perfeição, e aí vamos chegar a Heráclito, mesmo a perfeição, se fosse possível obtê-la, nós a perderíamos depois. Então, esse é um outro aspecto que vai interferir diretamente dentro da polis, porque só isso pode explicar por que uma cidade erra, por que uma cidade fracassa. Segundo o próprio Platão, em Logos, na sua teoria, ele está falando que a cidade vai fracassar já na teoria. Então a cidade perfeita, a cidade justa e feliz, que ele está construindo, ele fala, mas se vai fracassar, por que apresentar? Obviamente porque ele quer estabelecer um paradigma, ele quer estabelecer onde eu quero chegar. Se eu não for capaz de olhar para o melhor, eu jamais vou tentar me aproximar do melhor. E aí, uma referência que depois aparece, uma imagem que aparece depois no Maquiavel, que é exatamente o arqueiro. O arqueiro não pode mirar exatamente o centro, ele tem que mirar acima, porque a seta invariavelmente vai para baixo. Então, é isso que Platão está propondo. Não é que o mundo vai ser perfeito e tudo certo, que isso é parte do excesso de idealismo que a gente lê em Platão. Ora, nós podemos tentar construir uma cidade melhor, mas isso não significa necessariamente que nós tenhamos a garantia de que essa perfeição vai existir. Então, o que Platão propõe é uma cidade modelar. O que Platão propõe é um modelo a ser seguido.
Modelo que é baseado em quê? No princípio do equilíbrio, no princípio da justa medida. Então, Platão é um filósofo civilizador. Ele estabelece quais são os pressupostos para que a cidade funcione, e funcione melhor do que a cidade que ele tem concretamente. Então, por isso, ele vai dizer que as constituições políticas, elas são cíclicas. As formas de governo, como tudo que nasce tende a degenerar-se, mesmo a forma de governo mais perfeita, ela vai sofrer uma decadência. Então, por isso, não existe perenidade na filosofia política de Platão. Porque o homem é um ser em devir, o homem é um ser em construção. Então, a perfeição, como eu já comentei com vocês, ela é um paradigma em Platão. Não necessariamente que ela seja atingível. Então, por quê? Se as formas de governo são cíclicas, isso vai dizer Platão, se as formas de governo são cíclicas, é porque cada uma dessas formas de governo traz dentro, ou seja, por melhor que seja a forma de governo, nós vamos ter dentro dessa forma que funciona da melhor para a pior, nós vamos ter chance de ainda piorar, tá certo? Então, só para a gente imaginar o que significa isso, porque Platão diz: tudo que nasce está sujeito à corrupção. Nenhuma constituição, que é a Politeia, a República, a cidade justa e feliz, nenhuma constituição como essa permanecerá para sempre, mas ela há de dissolver-se. Então tudo vai descer. E aí, nas formas de constituição, as formas de governo que Platão apresenta, ele vai dizer para nós que existem, dentro da civilização, existem 4 formas de governo. Da melhor para a pior. O que eu estou chamando de civilização? Nós estamos dentro da civilização. A civilização, segundo Platão, é a expressão da lei. Uma civilização existe enquanto existe lei. E a lei significa o quê? Reflexão e cálculo. Ou seja, quando eu estabeleço uma medida X ou Y, quando eu estabeleço que eu vou fazer prova em grupo ou prova individual, eu estou estabelecendo, pela autoridade que você tem e eu tenho enquanto professor, para estabelecer a forma de avaliação, eu estou medindo, por exemplo, prova em grupo vai diminuir o meu trabalho no fim de semestre. O que eu estou pensando? Eu estou calculando que vai diminuir o meu trabalho quando eu tenho que corrigir 1.200 provas, né? Agora, está acompanhado disso uma reflexão, mas e se nesse processo eu for injusto com aquele aluno que não trabalhou? Então aí exatamente nesse embate eu sou capaz de estabelecer qual é a norma, qual é a lei. Então, quando eu estou falando de civilização e essas 4 formas, aristocracia, timocracia, oligarquia e democracia, elas representam exatamente isso. Formas em que a lei impera. Tá certo? E a lei, então, ela é fruto do debate e da reflexão e do cálculo. A primeira coisa que todos os homens aprendem a fazer, segundo Platão, uma das primeiras coisas é exatamente calcular. Então, o bebê, quando ele começa a andar, ele calcula mais ou menos, e geralmente ele tropeça porque ele começa a correr. Porque primeiro ele calcula quase sempre abaixo das suas expectativas, que ele quer buscar um ponto seguro. E às vezes ele não consegue e cai. O que está faltando ali? Uma reflexão para dizer... quanto mais próximo ele deveria estar para começar a caminhar. Então, só para a gente pensar que o cálculo é uma das primeiras referências. Nessas 4 formas de governo, a melhor forma é a aristocracia. E aqui a aristocracia tem que ser pensado como Platão diz aristocracia, e aí eu recupero parte da fala do professor Pedro. A aristocracia aqui é pensado como aristos, ou melhor. O problema é que para nós, quando aparece a aristocracia, nós associamos, pelos modelos da sociedade que nós vivemos, que a aristocracia é o mais rico. O melhor é ser rico. Então, quando a gente fala em aristocracia, é o rico. Em Platão não é disso que se trata. A aristocracia é o governo dos melhores. E os melhores são aqueles que mais pensam. São aqueles que mais participam da teoria das ideias. Por isso, o filósofo. Tá certo? Por isso a função do filósofo governante, do filósofo rei. Porque o filósofo ele vai ser capaz de tomar as medidas não pensando no seu interesse particular e imediato, mas segundo Platão ele será capaz de tomar as medidas pensando no bem coletivo. Então, na aristocracia, no governo dos melhores, o governo paradigmático de Platão, nós vamos ter o quê? A cidade justa e feliz funcionando. Lá nós vamos ter harmonia, equilíbrio. Harmonia e equilíbrio por quê? Porque vai preservar as funções e as aptidões de cada um. Lembra que eu falei agora há pouco das 3 partes da alma? Então, se eu descubro que a minha função é ser um artesão, eu vou ser um bom artesão. Se
Se o outro descobre que ele é um guerreiro, ele vai ser um bom guerreiro. E não é melhor ser guerreiro ou ser artesão ou ser o governante. São funções diferentes, porque nós somos seres dessemelhantes e desiguais. E por isso nós temos que procurar a nossa satisfação realizando bem a nossa função. Certo? É esse todo o fio condutor que Platão apresenta dentro da República. Ora, então o governante vai tomar as medidas para que cada um possa cumprir bem a sua função e exercer bem a sua aptidão, que é a parte da alma. Ora, essa cidade funcionando tudo maravilhosamente bem, ela vai começar a entrar em decadência pelo seguinte aspecto: os homens estarão tão felizes, mas tão felizes, que eles não vão hesitar em oferecer ao governante, em oferecer ao filósofo as honrarias que lhe competem, porque são tão felizes que a população, num gesto de gratidão, vai estender o tapete vermelho para passar o governante. E ele não pode negar esse gesto, porque pareceria o quê? Uma arrogância do governante, do filósofo. Porque afinal de contas, eu sou tão bom que o que vocês me fazem é indiferente. Não. Como prova de que ele acredita e que valoriza e que a sua função, que é administrar, que é o ser pensante que vai administrar e governar, que ele está cumprindo tão bem essa sua função que ele vai aceitar. Não porque ele queira, mas porque é uma manifestação do reconhecimento dessa população. Ora, quando isso acontece, o que o Platão falou agora há pouco, que nós citamos, cada forma de governo traz dentro de si o germe da sua destruição. Quando o tapete vermelho começa a ser usado, o que as pessoas vão ver? Poxa vida, esse cara governa, mas ele consegue governar e essa cidade funciona, porque na hora de vencer a guerra, quem vai enfrentar os inimigos sou eu. Então, ele começa a olhar não o que faz o filósofo, não o que faz o governante da aristocracia, mas começa a olhar qual é a benesse que ele está obtendo. E aí, ele não quer ser o governante. Aí os guerreiros, os militares, os democratas, eles não querem ser governantes para fazer com que a cidade continue sendo equilibrada, mas ele quer ser governante para passar pelo tapete, para morar pelo palácio e assim por diante. É aí que começa a interferir naquele equilíbrio que deveria existir na cidade justa e feliz. E essa interferência começa de que forma? Essa interferência começa de que maneira? O governo democrata não vai enaltecer a harmonia e o equilíbrio, mas vai dizer que o bom nessa cidade é quem é corajoso. Ora, se ser corajoso é melhor do que as outras coisas, porque no governo do filósofo, o que era bom era cada um cumprir bem a sua função. Agora, o que é bom é ser corajoso. Então eu vou seguir o quê? Eu não tenho muita opção. Então se eu quero me dar bem na vida, eu não vou pensar o que seria melhor para mim, eu vou pensar o que vai me trazer resultados. E resultado, por exemplo, é seguir carreira militar, neste caso. Então, eu vou ser cada hora, então eu não vou pensar se eu sou um cara que está procurando dinheiro, eu vou pensar que eu tenho que ser o valentão. E às vezes eu estou lá na frente de uma batalha e eu posso perder a batalha. E esse governo, por enaltecer a coragem e a valentia, ele vai começar a colocar para as pessoas de que as pessoas devem buscar sempre, e aí ele vai colocar guerras após guerras. Para quê? Cada guerra que ele faz e que ele vence, ele vai dizer: eu sou bom. Está vendo como eu sou bom? Como a cidade é boa? Então somos valentes, somos corajosos, somos os valentões. É isso que vai valer. Ora, cada vez com mais condecorações, muitas medalhas no peito, né? Esse governo ele vai despertar uma outra coisa. Poxa vida, mas esse cara só faz a guerra e vence porque eu produzo riquezas e eu pago os impostos. Aí a oligarquia fala: não, o importante é ter, então nós vamos fazer uma nova mudança na Constituição e nós vamos ter um governo baseado no princípio da riqueza. Então, e aí o governo oligárquico vai tomar todas as medidas que favoreçam o quê? A atividade da produção. Então, não, gasto militar vamos cortar, o importante é produzir. Ora, vamos voltar lá nas partes da alma, vamos recuperar as 3 partes da alma. Então agora eu tenho que escolher uma profissão que não que eu manifeste a minha coragem, mas eu vou escolher uma profissão que me dê dinheiro. Né? Porque afinal de contas os governantes oligárquicos estão fazendo isso, tomando todas as medidas para que eles possam obter dinheiro, cada vez mais dinheiro. Então aí
o povo vai olhar para aquilo e falar, poxa vida, se eles podem abandonar o princípio do bem comum e tomar as medidas que lhe interessam, isso significa, dentre outras coisas, que só eu estou me sacrificando por todos eles, eu também quero ser dono do meu nariz. Então nada de pensar em coletivo, nada de pensar nos demais, cada um por si. Então a democracia, ela vai nascer buscando o quê? Que cada um possa buscar a sua riqueza. E quando cada um começa a buscar a sua riqueza, o que nós vamos ter? O estabelecimento da igualdade. E essa igualdade entre os desiguais vai fazer com que as pessoas não necessariamente se entendam e que se estabeleça uma balbúrdia. E Platão vai criticar a democracia exatamente porque ela é, segundo Platão, a porta de entrada para a tirania. Porque onde ninguém é capaz de ceder um interesse seu particular para pensar o bem comum, a cidade está em maus lençóis, a cidade está ameaçada. E é aí que nós vamos ter então o risco para que essa cidade se destrua. Porque ele vai dizer, aonde se aspira a liberdade total, e cada um quer dar o rumo que quiser para a sua vida, a polis fica num plano inferior. E por isso, a ambição da liberdade na democracia leva ao seu fim. E diz Platão, o excesso costuma ser correspondido por uma mudança radical, no sentido oposto, quer nas estações, quer nas plantas, quer nos corpos e não menos nos estados. Então, um estado que busca a liberdade total, esse estado vai ser capaz de cair numa armadilha que vai ser a sua escravidão total. Por isso que então o Platão vai criticar aí, porque a democracia é o último estágio antes da tirania. E aí a tirania é a barbárie. A barbárie é o contrário da civilização. Na barbárie, na tirania, não existe lei. A lei da tirania é a vontade do tirano, é o desejo do tirano. E com um problema, que o tirano, segundo Platão, é um doente. Não há nada que possa controlá-lo. Os desejos dele são impossíveis de serem satisfeitos. Então, por isso, por ser escravo dos seus desejos, ele vai escravizar a própria polis. E como que o tirano chega a obter o poder? Na democracia ele vai falar, olha, estamos todos lutando para obter o dinheiro, cada um por si, não estamos chegando a lugar nenhum. Confie em mim, porque eu sou capaz de resolver todos os seus problemas. E aí ele vai, falando uma linguagem de igualdade, de aproximação, ele vai adquirir uma forma de poder, ele vai conseguir, porque as pessoas não estão se entendendo, ele vai conseguir das pessoas que elas cedam a sua liberdade para o tirano, e o tirano dá um golpe e passa a governar a partir dos seus gostos totalmente pessoais. Então Platão, como eu estava dizendo, a crítica dele à democracia é por conta dessa noção. É óbvio que Platão é um aristocrata, não podemos negar isso, mas basicamente porque a democracia não vai permitir que as pessoas se entendam, e por isso ele é um civilizador. Ele quer que as pessoas evitem chegar a isso e que pensem os seus paradigmas, porque para evitar que os cidadãos deixem a razão, para evitar que os cidadãos sejam impregnados pelos seus desejos. E aí vamos voltar lá na teoria das ideias. É o menor conhecimento, é o conhecimento que é feito pela imagem. Então, o que as pessoas estão vendo quando vê o tapete vermelho, quando vê a honraria? Está vendo a imagem, deve ser bom ser governante. Então elas estão vendo uma coisa que não é necessariamente qual é a função do governante. Né? Então por isso você gera uma desarmonia, gera um desequilíbrio, e com isso nós vamos entrando na barbárie. Ora, o que me interessa então, só para a gente concluir mesmo aqui a nossa conversa? A aproximação do conceito de alma em Platão, sem o viés religioso, quero deixar bem claro isso, a procura pelo conhecimento e a compreensão da diversidade da aspiração a uma cidade justa e feliz é um dos elementos centrais para explicar a permanência da teoria platônica e a nossa constante procura de uma ação modelar. Século XVI, Thomas More vai construir a utopia e vai recuperar e citar Platão. Então o que tem nesse projeto platônico? Por que nós estamos discutindo Platão? Porque Platão ainda tem uma atualidade, tem um frescor para ser discutido. Não estou dizendo que é para ser aceito, não estou dizendo que é para ser endeusado, que é para ser problematizado. Porque se uma coisa Platão, nessa sua ação modelar e nessa perspectiva paradigmática, nós devemos entender bem o seguinte: o conceito de democracia, que para nós hoje é tão caro, tão importante,
não é o conceito de democracia em Platão. Mas, de alguma forma, o conceito de tirania que está em Platão ainda é o nosso conceito de tirania. Então, óbvio que pelos processos políticos e históricos que os homens vivenciaram, houve uma alteração, e é interessante, e a gente tem que saber pontuar cada coisa em determinada circunstância, mas também pensar o que permanece. E a descrição de Platão sobre o que é a tirania é o pior dos mundos, é o mundo a ser evitado. Então, porque embora toda a teoria, os homens, a tendência da cidade, do modelo perfeito, ela vai entrar em decadência, os homens podem, pela reflexão, pelo raciocínio, os homens podem reverter esse processo a qualquer momento. Então, a preocupação de Platão, que é crítico da democracia, que afinal de contas Sócrates morreu durante o governo dos democratas, né? Por ser isso, o que ele quer? Não vamos dar um passo além na nossa decadência, vamos tentar recuperar. E aí ele é o filósofo civilizador que eu estou querendo falar para vocês. Ora, para concluir, nessa relação entre a alma, a polis e o conhecimento, nós não podemos esquecer, recuperando parte da alegoria da caverna, que o filósofo é um desamparado. E ele é um desamparado, tal como interpreta a Hannah Arendt sobre a alegoria da caverna. Ele sai da caverna. E ao sair da caverna, ele vai descobrindo uma realidade muito mais ampla, mais ser, mais conhecimento. E ele prefere ser escravo lá fora do que ser rei dentro da caverna. Ora, só que isso nos dá um desamparo, porque afinal de contas não dá para viver sozinho lá fora. Então ele volta. E ao voltar, ele é incompreendido, perseguido e pode até ser morto. É este desamparo que torna o desafio da atividade filosófica extremamente instigante. Porque se nós fôssemos seres que estão tremendamente acomodados, não haveria por que pensar. Aliás, a reflexão muitas vezes ela vamos voltar, uma das coisas que eu falei em Platão, no início de Platão, a alma, o conhecimento, ele surge pela necessidade, tal como a cidade. A necessidade e o intelecto. Ou seja, a minha necessidade é capaz com que eu venda a minha alma em qualquer coisa. Mas a minha necessidade, acompanhada do meu raciocínio, da minha reflexão, faz com que eu tente procurar o melhor caminho possível. E é isso que a filosofia tem e muito. Na filosofia platônica nós temos muito a beber, muito a discutir, problematizar, repito, mas muito a beber para a gente poder saber exatamente qual é a função, o que eu quero pensar a partir da filosofia. E é esse o desafio que está em nossas mãos a ser construído dentro da sala de aula, inclusive. Obrigado. Tempo para 3 questões, por favor, facilita o professor. Professor Sérgio. Na República, a certa altura, Sócrates vai definir a justiça como governo da razão sobre as outras duas partes da alma. Na continuidade da obra, Platão ele vai estabelecer um sistema educacional que, à medida que o educador perceba aquela parte no educando mais forte da alma, ele é direcionado a uma educação que potencialize as habilidades próprias daquela alma. Pergunta: uma educação diferenciada não é contraditória ao conceito de justiça, uma vez que, talvez, ela iniba o desenvolvimento da razão, logo, iniba o governo da razão sobre as outras partes da alma? Bom, primeiramente é o seguinte, quando você distingue que existem duas definições de justiça, ou mais até, dentro dessa obra da República, nós não podemos esquecer que a República é escrita em 2 momentos diferentes. Então, no livro primeiro, que é o Diálogo do Trasímaco, o que nós temos ali? Não há uma conclusão sobre o que é a justiça. Que, aliás, a pergunta, então aquilo que eu expliquei dos diálogos, o diálogo da juventude, a presença socrática lá é muito mais forte. Tanto é que eles não vão chegar a uma conclusão firme. Que a pergunta é: eu sou justo porque eu confio na justiça ou eu sou justo porque eu temo as punições do não ser justo?
né? O que leva a uma determinada crítica, porque afinal de contas, ser justo apenas porque eu tenho medo da lei ou da punição, não diz ou não significa que eu seja justo. Agora a sua pergunta, efetivamente, é sobre a educação. Uma educação diferenciada é contraditória ao conceito de justiça? Não. Penso que nessa interpretação não. Por quê? Desde todo instante ele afirma que os homens são seres desiguais e dessemelhantes. O que torna possível a nossa convivência é o fato da alma ter referenciais comuns, conhecimentos comuns. Então o que torna a minha exposição compreensível para você não é porque você concorde com ela, mas porque nós estamos partilhando de um mesmo código, vamos dizer assim, de um mesmo código semântico, que é a lógica que nos une. Tá certo? Da mesma forma que eu entendi a sua pergunta, posso discordar da sua pergunta, mas eu entendo perfeitamente o que você está me dizendo. Então, o fato de existir a alma, ela não é contraditória, e a ideia de justiça ela não vai ser contraditória com esse princípio de que existem modelos diferenciados. Porque senão, o sistema de Platão, e muitas pessoas fizeram essa leitura, de que o sistema de Platão seria extremamente autoritário. Porque só vai existir uma forma de entender, só vai existir uma forma de explicar, só vai existir uma forma de, entre aspas, de organização, certo? E aí realmente é um processo que se assemelha em muito a processos ditatoriais, né? Então o que existe é, os homens são seres desiguais e dessemelhantes, mas a alma que os conhecimentos que estão na alma são os mesmos. Só que eu não vou recuperar todos os conhecimentos nunca, ainda bem, tá certo? Mas tem determinadas referências que eu tenho e que você tem. Então nós temos um substrato comum, mas esse substrato comum não nos torna iguais, porque o resultado é aquilo que eu me torno. Tá certo? E aí, obviamente, eu contribuo com você com uma coisa, você contribui para mim com outra coisa. Buscando o quê? Cumprir bem a função para que a cidade busque satisfazer as suas necessidades que aquela diversidade da cidade pressupõe. Se todo mundo tivesse a mesma necessidade, nós não precisaríamos mais refletir. Bastaria, então, seguir o que mandam, né? Por que eu preciso refletir? Porque eu preciso pensar exatamente o que é que me aproxima, o que é que vai me trazer a felicidade e qual é o meu legado, a minha contribuição para essa cidade justa e feliz, que, repito, é paradigmática. Eu não vivo numa cidade justa e feliz, e exatamente por isso eu tenho que pensar como torná-la pelo menos mais justa e mais feliz, porque dela depende o meu ser, segundo Platão. Agora, claro, há uma cisão aí do mundo grego para os nossos dias atualmente. Professor Vinícius. Eu gostaria de saber, e gostaria antes de perguntar, esclarecer que eu não tinha noções assim mais esclarecidas sobre o mundo das ideias de Platão. Na filosofia, na faculdade, nós tivemos outros esclarecimentos e foi bem esclarecedora a sua exposição. Agora eu quero avançar um pouco mais no tempo e perguntar ao senhor: eu posso estabelecer relações entre o mundo das ideias, o mundo do pensamento, com as categorias de Kant na sua reflexão sobre a razão? Realmente, e aí, tal como semana passada, eu acho que vocês têm algumas ideias para fazer doutorado, para fazer coisas assim, se dá para responder. Então, eu me arrisco a dizer o seguinte: primeiro, que pela sua pergunta, o que eu tentei apresentar para vocês aqui é uma interpretação e que exatamente eu estou dentro de uma perspectiva que, para tentar combater o excesso de idealismo que se tem em torno de Platão. Agora, obviamente que existem outras pessoas que pensam de forma diferente. Aí a questão das ideias e as categorias, eu acho que tem diálogos por outros viés. Então não dá para dizer que Platão está antecipando o que o Kant vai dizer. Isso eu descartaria por esse aspecto, tá certo? Agora, vai haver um reforço da leitura idealizada proposta por Kant, né? Porque afinal de contas, o que é possível conhecer? A pergunta, ou toda a metafísica vai ser possível a partir de Kant. Então eu me negaria a dizer que as ideias equivalem às categorias, certo? Agora, é óbvio que eu posso ver semelhanças? Posso, mas aí pensar sempre, Platão veio vários séculos antes, e aí então é o Platão sendo repisado e usado aí de acordo com
Da mesma forma que o Descartes, né? A leitura que nós temos de Platão é muito uma leitura cartesiana. A cisão entre corpo e alma, embora Platão cite, ela é aprofundada pela explicação que o Descartes vai trabalhar. Afinal de contas, a atuação hipotética do gênio maligno, as sensações que me levam ao erro. Então, o desafio é pensar Platão no próprio Platão, né? E aí aquilo que eu também coloquei no início, cada leitura é a leitura de um tempo. E aí eu acho que tem um frescor, repito, e uma riqueza nesse pensamento, porque nós estamos revisando e dialogando com essa tradição que vai ser chamada idealismo, e do qual esse idealismo também vai fazer parte o Kant. Aí é óbvio que eu vejo aproximações e diálogos entre essas correntes. Professor Carlos. Bom dia, professor José Alves. Pensando no movimento anterior, da conferência do professor Pedro, e ampliando a reflexão através da sua conferência, se já em Homero e Hesíodo já existia um processo educativo, e se as ciências nos força a pensar o conheça-te a ti mesmo, como pensar a expulsão do poeta na República por Platão? A questão da crítica de Platão aos poetas, ela tem que ser bem... É óbvio que existem teses e questões complexas aí, mas eu vou pegar exatamente o princípio mais simples, que é o alegado pelo próprio Platão. A crítica dele aos poetas é que os poetas recorrem a um determinado tipo de discurso que Platão vai dizer que é uma mentira. Então a crítica é a mentira. Não que Platão não admita a possibilidade da mentira. Existe uma mentira boa. Se é que ele coloca dessa forma. Pode existir uma boa mentira, se é que eu posso chamar bom o que por princípio já é ruim, porque se ele está à procura de uma verdade, está à procura de um conhecimento que é resgatado, que está na alma, então ele vai criticar dizendo que os poetas, pela linguagem, porque a linguagem é diferente, né? Vamos recuperar lá o Rouxinol e o Gavião, é uma linguagem metafórica, muito bonita, sem dúvida alguma, mas que Platão é um outro momento, é um momento de afirmação de uma racionalidade maior. Isso não estou dizendo que nos poetas não exista racionalidade, tá certo? Hoje nós não temos que pensar uma cisão tão radical entre discurso mítico e discurso filosófico, porque os manuais gostam. Olha, existiu um mito até aqui, vai existir a razão a partir daqui. Sabemos perfeitamente que existem discursos míticos e que nós nos apelamos, como o professor Pedro respondeu a pergunta, os cantos das sereias estão aqui entre nós hoje. Se eles simplesmente tivessem sido sepultados, nós não estaríamos, então nós seríamos só seres da razão e tal. Existem outras questões. Então, para Platão, a questão dele é a crítica à mentira, né? A maneira, a linguagem. Que mentira é uma palavra forte, de acordo com a leitura moral que nós estabelecemos posteriormente. Mas se eu pensar, não mentira, mas o não real, e o que Platão está colocando, que o real ou o conhecimento eu adquiro pela indagação, pelo questionamento, que é o exercício filosófico. Coisa que a mitologia não traz necessariamente isso. O mito ele tem um pressuposto moral que é para ser ensinado. E de tal forma incorporado, e não necessariamente problematizado. É óbvio que o que o professor Pedro fez foi problematizar o mito, mas é óbvio que ele está num outro momento, numa outra circunstância. Certo? Da mesma forma que seria um problema se eu começasse a ler Platão religiosamente, que é um dos grandes problemas que nós temos dentro da interpretação e da leitura de Platão. Não sei se te respondi, mas tem réplica, tréplica aí. Quando você disse durante a conferência que quando se encerra o discurso, retorna-se ao mito. Gostaria que você, se possível, explanasse mais essa ideia. O Platão recorre ao mito, mas não o mito da maneira como a gente lê mitologia. Certo? O discurso mítico em Platão, quer dizer, não é discurso mítico, deixa eu melhorar. Quando ele explica uma coisa, uma teoria das ideias, que é extremamente difícil, e aí ele quer tornar o quê? Compreensível. O que nós chamamos de mito dentro do Platão é uma alegoria. Tanto é que as traduções e versões mais recentes não falam de mito da caverna, exatamente para não confundir muito o aluno. Fala, mas a filosofia não nasce contrapondo ao mito, daí o cara vai lá e conta um mito.
a gente tem usado cada vez mais o termo alegoria da caverna. Por quê? É uma linguagem metafórica. Porque o que Platão quer? Uma forma de esclarecer, mas não necessariamente no sentido de que, olha, essa é uma realidade, um segredo que eu estou revelando. Não é essa a perspectiva, que é a perspectiva que há um fenômeno cultural. O que muda, por exemplo, entre uma explicação racional e uma explicativa mitológica? Uma explicativa mitológica, ela tem validade dentro dos referenciais culturais que as pessoas têm. E o princípio de uma explicação racional e lógica, ela ultrapassa isso. Ou seja, quando eu digo que 2 e 2 são 4, é porque eu sou capaz de demonstrar. Não é assim, Deus me apareceu e falou, eis a tabuada, decore. Não. Se fosse assim, aqueles que partilhassem de uma determinada crença obedeceria e cumpriria lá, né? O que existe então, quando a gente chama de mito, é depois de todo o discurso, e aí não está sendo suficientemente claro, é uma metáfora que Platão reconstitui, né? E aí então não tem a perspectiva da linguagem mitológica que aparece antes. Então o mais adequado seria falar de uma alegoria, como vai ser a alegoria da caverna e outras referências que são muitas dentro do texto do Platão. Hoje, por exemplo, vocês vão trabalhar no banquete, que é um diálogo, e você vai ter exatamente o que eles estão pegando, uma referência da tradição, mas aquela referência da tradição ela está sendo problematizada e para poder apresentar a noção do que é a ideia de amor. O que eu amo quando eu amo? O que eu busco quando eu quero amar?